Tá, voltamos aqui e agora o que a gente vai ver? Vamos tentar ver intuitivamente ainda qual que é a complexidade do selection, certo? O que que a gente sabe? Quando a gente for fazer o selection, a gente vai começar por aqui. Bem, primeiro, quantos passos eu tenho que dar até descobrir qual que é o menor dos elementos, Gustavo? Você tem que dar N passos, não? N passos. N passos. Você pode falar N menos um. Você repara também, faz diferença se é N ou se é N menos um passos? Acho que não, você tem que passar o vetor inteiro. Tem que passar o vetor inteiro. Agora a pergunta assim, baseado no que a gente viu na aula passada, você acha que faz diferença, por exemplo, eu vou fazer uma otimização aqui, em vez de passar N passos, vai passar N menos um passos. Você acha que isso muda alguma coisa? Pouquíssima coisa. Pouquíssima, e não muda, porque, na verdade, a resposta correta é, interessa pra gente, nesse momento, se preocupar com isso, se é N ou se é N menos um? Não, porque isso daí não vai mudar o quê? O grau de complexidade. A classe de complexidade da bagaça, certo? Então ele não vai mudar a classe, isso aí por enquanto a gente não está interessado. Só depois que a gente estiver dominando, né, os métodos todos que a gente pode voltar e pensar um pouco nisso, tá? Então, de qualquer forma, n ou n-1. Outra coisa também, quando a gente for fazer o cálculo preciso, analítico e tudo mais, aí sim, a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado com esses n, n-1 e tudo mais. É que agora a gente só está no nível da intuição. Então, para ele passar, para ele descobrir qual que é o menor cara, vamos imaginar que ele procure n. E aí ele vem aqui no final e descobriu que é aquele ali, e aí ele troca esses caras. Beleza. Ele terminou e conseguiu que um cara tivesse ordenado. Agora ele vai ter que ordenar o restante do vetor. Tá. Vamos imaginar que ele tenha dado n, feito n passos no anterior. Quantos passos ele vai dar agora? N menos um. Beleza. Ele vai dar n menos um passos. E aí quando ele terminar, ele vai pegar e ele vai dar quantos passos agora? N menos dois. N-2. Daqueles métodos que a gente. Daquelas maneiras malucas de fazer entregas que a gente tinha visto na sexta-feira, com qual que essa daqui tá parecida? Com aquela doida lá não, com aquela de reabastecer, talvez, que vai mudando. Que Só que. vai 1 quilômetro, volta. A única coisa é que, ao invés de você ir 1 quilômetro, depois dois, depois três, você está indo N-1, até que depois você vai 3, 2 e 1, certo? Então é exatamente aquele mesmo que a gente tem lá. Na prática, então, qual é a complexidade que a gente vai ter para esse método aqui? Era linear. Não. Era. Nossa, fugiu o nome agora. Não, veja aí no chat que o pessoal deve estar bombando aí no chat falando. Cri, cri. Não, não tem ninguém tá te ajudando no chat? Era É quadrática. quadrática? É quadrática, cara. Quadrática, com certeza. Por que que é quadrática? Porque ele vai Porque vai fazer. mudando de acordo com o tamanho do seu. Exatamente, ele vai passar N vezes, certo? Cada vez ele vai fazer um a menos, mas ele vai ter N, N-1, N-2, N-3 e tal, isso aí vai ser aquela soma de PA. A soma de PA vai me dar alguma coisa quadrática, tá? Então a complexidade desse cara aqui, ela é quadrática. Só que tem um negócio que a gente já vai começar a fazer uma distinção aqui agora, tá? Vamos comparar, vamos colocar lado a lado esse daqui com o bubble. E a gente vai conseguir separar ele do bubble para entender uma coisa que é interessante nesses dois. Se a gente for fazer os passos, aqui na ferramenta de comparação, eu discrimino passos, que é quantos passos eu tenho que dar, você consegue ver aqui, mas eu consigo separar também comparações de cópias. Quantas comparações eu faço, quantas cópias eu faço. O que acontece? Quando você vai fazer no selection, olha só que interessante. Eu estou rodando o bubble e o selection em paralelo, tá? Quando eu estou rodando o selection, o que o selection faz? O que o bubble está fazendo ali? O bubble está comparando os caras lado a lado. O selection está procurando o menor elemento. O bubble acabou de achar um cara fora de ordem. O que o bubble faz nessa hora, Gustavo? Inverte as posições da memória. Inverte as posições. O selection não inverte nada. Continua andando. Então, o Bubble acabou de fazer uma cópia. Na verdade, o Bubble fez 3 cópias. Lembra quando você tem. Se você trocar 2 posições no vetor, você tem que pegar um temporário ainda. Então, você tem que pegar uma posição, colocar no temporário. Depois, você tem que pegar uma.
trocar as posições, depois pegar o temporário e colocar na segunda posição. Quer dizer, você precisa de 3 movimentos para você conseguir trocar. O Bubble já fez um movimento. Olha só, o Bubble fez um movimento, o Selection não fez movimento nenhum ainda. O Então, pro Selection, seu HD é pior o Bubble. veja só, vamos lá, olha lá. O Bubble já acabou de fazer mais uma troca. O Selection não trocou ninguém. Quando o Selection troca, o Bubble tá melhorando ali, né? Ele tá movimentando as coisas e tal. Só que o Bubble já fez um monte de troca e olha pro vetor. Olha o vetor do Selection. Você consegue falar que o Selection fez alguma coisa já? Eu, no Dá pra saber mínimo... nada. Oi? Não fez quase nada, só trocou um. Mas, pelo menos, já tem um cara no lugar certo. Ah, sim, sim. O Bubble já trocou um monte de gente de lugar. E olha só, você consegue olhar pro vetor e achar que ele tá ordenado, ou próximo de ordenado, ou tá indo pelo caminho certo? Não dá pra saber, né? Nada a ver, nada a ver. E tá indo lá, olha, o Bubble tá trocando os caras de lugar. O Selection só troca no final. Quando ele sabe onde é a posição que o cara vai ficar, ele vai lá e faz uma troca para a posição definitiva do cara. E o Bubble continua. O Bubble Deixa eu ver se, continua. deixa eu ver se eu peguei a sacada. Se, tipo, se a minha intenção é mostrar os dados ordenados para um usuário. Sim. Então, tipo, eu já posso começar mostrando os iniciais enquanto está fazendo a operação Eu acho que não é nem essa a vantagem principal. Sabe qual é a vantagem principal? Imagine que você está fazendo uma ordenação, mas essa ordenação, comparar dois elementos é barato. Sabe, você saber qual que é o maior, qual que é o menor, é uma coisa que não tem tanto custo. Mas movimentar os caras é caro. Então vamos supor, quando a gente está na aula presencial, sem gatilho, mas na aula presencial, o que eu faço para o pessoal simular o seguinte? Imagine que você está ordenando as pessoas sentadas nas carteiras. E aí, o Bubble, tá bem, você coloca lá várias pessoas sentadas nas carteiras, certo? E aí, o Bubble é, ó, vocês dois estão na ordem errada, então troca vocês de lugar. Vocês estão na ordem errada, troca vocês de lugar. Você está na ordem errada, troca vocês de lugar. O Selection, não. O Selection, ele passa por todo mundo e fala assim, ó, ah, tá, você vai ser o primeiro. Então, ó, você troca de lugar com fulano. Aí eu passo de novo, ó, você vai ser o segundo. Então, você troca de lugar com fulano. Então, no final, a quantidade de trocas que eu fiz no Selection, ela foi muito menor do que a quantidade de trocas que eu fiz no Bubble. E, nesse caso em particular, quando eu estou fazendo as trocas, com as pessoas se movimentando nas carteiras, eles ficam realmente, na hora eles chegam à conclusão de que, putz, cara, o Selection vai ser melhor nesse caso. Porque o Selection, ele não vai obrigar, o Bubble, ele fica obrigando você a ficar trocando de lugar com o carinha do lado, aí você acaba de sentar, não, troca de novo. Aí o cara troca. Acaba de sentar, troca de novo, certo? Então, especificamente no Selection, o que a gente tem que pensar é, ele troca menos as coisas de lugar. Na comparação que a gente está vendo aqui, olha, você pode ver a quantidade de trocas que o Selection faz, olha, é bem menores. Aqui, o verdinho aqui, ó, o verde do Bubble está aqui, já tem 54 trocas, enquanto que o Selection está com 9 trocas por enquanto. 9 trocas quer dizer, 3 caras foram para o lugar, ok? E se a gente continuar, olha, as trocas do Bubble só que aumenta. Eu consigo delimitar quantas trocas vão ter no meu selection. Então, se eu quiser... Exatamente. E você consegue falar até mais que isso ainda. Qual é a complexidade de trocas do selection? Ela é linear? É linear. Por que significa que é ser linear? Quer dizer que se você dobrar o número de elementos, você dobra a quantidade de trocas. Você multiplica por 4 a quantidade de comparações, mas você dobra a quantidade de trocas. Se você multiplica a quantidade de elementos por 10, você multiplica a quantidade de trocas por 10. Isso é ser linear. É o que a gente viu lá. Agora, no Bubble, o que acontece? Só olhando a quantidade de trocas. Se você dobra a quantidade de elementos no Bubble, o que você espera que vai acontecer com a quantidade de trocas? Eu acho que é quadrático, mas eu acho que é até mais do que quadrático. Não, mais quadrático também não. Mais quadrático aí é pior, aí é ruim. Ele faz quadrática. Aqui no máximo que ele vai fazer, a pior situação é ele trocar todo mundo uma vez. Da próxima vez ele troca todo mundo menos 1. Depois todo mundo menos 2. Depois todo mundo menos 3. Porque lembra, no finalzinho ele não troca mais. Sim. Então é quadrático, certo? Então, olha só, nós vamos depois tentar fazer uma tabelinha aqui para comparar essas coisas, mas a gente já chega à seguinte conclusão. Se a gente for olhar passos aí, quando você está falando, olha, comparação de passos, aí não interessa se é comparação, se é
se é troca. Você não está querendo separar uma coisa da outra, tá? Tanto faz, é a quantidade de passos. Tanto faz, você não quer discriminar o que é, qual que é um passo, qual é o outro. E, em geral, é isso que a gente usa mesmo, tá? A gente não se preocupa muito em discriminar. O fato de que o selection é quadrático é porque ele faz alguma coisa quadrática. No caso aí, ele faz comparações. O número de comparações que o selection faz é quadrático. Então ele é quadrático, acabou. Não tem muito como salvá-lo. Porém, quando pedir para você, olha, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu gostaria de minimizar a quantidade de trocas que eu vou fazer, certo? Eu quero fazer o mínimo de trocas, por algum motivo que seja. Sei lá, daí você tem que ver. De novo, é aquela história. Quando a gente for comparar os métodos, você tem que imaginar a situação onde o método vai ser usado. Aí, sei lá, o emprego que você está, eu não sei qual é a função que você tem lá no emprego, e você tem que fazer uma ordenação, e essa ordenação tem que ser com o mínimo de troca. Imagina que cada troca faça barulho, sei lá. Então, nesse caso, o selection acaba sendo interessante. Ele acaba ganhando do bubble, tá bom? Tudo bem? Então Tudo vamos lá. bem. Professor, Diga. qual que é o ponto negativo principal do Selection? A gente já vai ver. A gente já vai ver. Tem dois pontos bem ruinzinhos. Mas só resumindo o que a gente já viu, o que a gente já sabe. Bem, primeiro, eu tenho uma novidade agora que a gente já separou complexidade de passos versus complexidade de trocas versus complexidade de cópias. Ah, desculpa, de comparações. Certo? Então nós já temos essa novidade aí que a gente não tinha falado ainda. O selection, qual é a complexidade de trocas do selection? Qual é a complexidade dele? Linear? Qual é a complexidade de trocas do bubble? Quadrática? Qual é a complexidade de comparações do selection? Quadrática? Qual é a complexidade de comparações do bubble? Linear? Não. Não, é quadrática também, porque ele faz dois expoentes, verdade. Quadrático também. Qual é a complexidade qual é a complexidade de passos? Aí os dois são quadráticos, né? Os dois são quadráticos, tá bom? Beleza. A gente só vai ter tem uma outra coisa que a gente vai ver, eu só vou deixar o gancho aqui, quando a gente chegar lá a gente vai ver, por enquanto não é importante ainda, que tem mais uma complexidade que a gente tem que olhar, que é a complexidade de espaço, tá? Por enquanto, eu já falo para vocês, só para ficar registrado, mas a gente vai entender depois lá na frente o que é. Tanto o Selection quanto o Bubble, eles são constantes na complexidade de espaço, tá? Eles são constantes na complexidade de espaço. Vai fazer sentido quando a gente vê um outro método que não é. Quando a gente vê um método que não é, aí fala assim, ah, tá, aí eu entendi por que esses caras são. Porque a gente meio que assume que todo método vai ser assim, mas tem método que não é não, tá? Parando a gravação.